Boa tarde. Vamos ver quem vai entrar. Esperar um pouquinho. Pronto, já temos gente entrando então. Espero que vocês tenham tido um bom final de semana e uma semana também bem produtiva semana passada. E boa tarde. E espero que vocês não tenham tido dúvidas em relação aos tópicos que a gente discutiu na semana passada, né? Eu recebi algumas dicas por e-mail também, e eu vou abordar todas elas em algum momento das transmissões, tá? Hoje, por exemplo, eu vou abordar uma dos primeiros pedidos, que era falar sobre o gênero dos substantivos, né? Que alguns substantivos causam confusão, que a gente não sabe se é no feminino ou no masculino. Então a gente vai ver isso hoje ainda, se der tempo, né? Senão a gente deixa para semana que vem. Mas para começar então, eu vou falar sobre o uso de vírgula antes de e. O que a gente aprende, né, na escola é que a conjunção aditiva, né, com conjunções aditivas não se usa vírgula antes de conjunções aditivas, antes da conjunção aditiva e. Hoje eu tô meio disléxica. No entanto, essa regra não é fato, né? Não é válida para exatamente todos os casos que existem. Há exceções, e são essas exceções que a gente vai ver hoje. O que acontece então? Quando que podemos ou devemos usar vírgula antes de e? Nesse caso é quando houver sujeitos diferentes em uma frase. Por exemplo, ele cantava e o gato dormia no sofá. Então a gente tem ele como primeiro sujeito e a ação do primeiro sujeito que é cantar. E o segundo sujeito que é o gato e a ação do segundo sujeito que era dormir no sofá. Então temos assim duas orações, por assim dizer, né? Dois sujeitos e dois verbos. Nesse caso, como são dois sujeitos, pode-se usar a vírgula antes do e que inicia o segundo sujeito. Pode-se, mas não é obrigatório, ok? Não é proibido, mas também não é obrigatório. Agora, quando é necessário? Quando tiver uma possível ambiguidade, quando pode haver uma possível ambiguidade. Por exemplo, ela trazia as compras e o marido segurava o cachorro. Eu dei uma pausa aqui, né, na leitura e, portanto, isso ajudou o entendimento, ficou claro. No entanto, se a gente está lendo um texto, o que pode acontecer? Ela trazia as compras e o marido, né? Ela trazia as compras e o marido. Pode causar uma pequena confusão e para evitar, né, essa dificuldade no entendimento, porque a gente pode até entender no final das contas, só que vai exigir um certo tempo, né? A gente precisa parar a pensar, não, mas peraí, o sentido na verdade é esse e não o primeiro sentido. Mas para evitar isso, então, né, para evitar a ambiguidade, o uso de vírgulas é recomendável nesse caso. Não é obrigatório, mas recomendável. E eu já vi muitos clientes mesmo, ou revisores de clientes, corrigirem isso. Pedirem para usar a vírgula exatamente para evitar ambiguidade, porque deixa o texto mais claro e mais fácil de ser entendido. Então, ela trazia as compras, vírgula, e o marido segurava o cachorro. Outro exemplo. Ele comprou as peras, vírgula, e as maçãs foram compradas por ela. Aqui também, né? Se a gente lê rapidamente, ele comprou as peras e as maçãs foram compradas por ela.
ele pode parecer que ele comprou as peras e as maçãs, e aí só depois a gente vai entender que na verdade há um outro sentido. Outro caso é se houver repetição, mas no sentido literário da coisa, né? Então, por exemplo, anda e corre e vira e volta e não sai do lugar. É uma repetição enfática, né? Ela dá ênfase e dá um efeito estético, então, na frase. Então, nesse caso, antes de todos os es, coloca-se a vírgula. Anda, vírgula, e corre, vírgula, e vira, vírgula, e volta, vírgula, e não sai do lugar. Isso é mais para literatura. A gente não vai encontrar esse tipo de coisas em textos técnicos, né? Mais diretos ao ponto. Mas em literatura a gente encontra muito. Mas para dar realmente um efeito estético para a frase. Agora, há também casos em que o e pode funcionar como conjunção adversativa, não aditiva, né? Não de soma, mas no sentido de mas. Se ele tiver esse sentido de mas, aí nesse caso segue a mesma regra do mas mesmo, que deve-se usar a vírgula antes do mas. Por exemplo, chovia e fazia muito calor. O que espera, né, que se está chovendo é que não esteja muito calor. Então, há uma ideia adversativa nesse caso. Então, aí pode-se usar a vírgula antes de e. Então, chovia, vírgula, e fazia muito calor. Outro exemplo, estudava e nunca passava, certo? Então, estudava, mas nunca passava, é a ideia, né? De contrariedade, porque a lógica seria que se a pessoa estuda, ela passa. Estudava, vírgula, e nunca passava, ok? Então, esses são os casos, mas eu acredito que o caso mais utilizado seja quando há dois sujeitos na frase mesmo, ok? Se houver dois sujeitos e... É lógico que se for como no primeiro exemplo que eu dei, né? Ela cantava e o gato dormia no sofá. Aqui eu acredito que não cause nenhum tipo de confusão, né? Porque ela cantava e o gato... dá pra ficar claro de que vai continuar a frase e que o gato não é continuação de cantava, né? Então aqui não tem necessidade de vírgula, mas se houver dois sujeitos, geralmente as frases são mais longas e complexas, né? Num texto real mesmo, não são simples como nesse. E aí, nesse caso, então, é necessário o uso da vírgula, ok? Bom, espero que tenha sido claro. O uso de vírgulas, então, é isso. Antes de e, né? Se vocês encontrarem algum caso, que tenham dúvidas, é só me mandar ou me falar, ok? Vamos passar para o próximo tópico, que é o uso de a partir de. Engraçado, eu separei para falar sobre isso na semana passada, né? Eu tinha separado esse tópico. E depois disso, é incrível, né? É igual quando a gente aprende uma palavra, a gente encontra aquela palavra depois em tudo quanto é lugar. E aí, depois que eu separei esse tópico para falar para vocês, o que eu vi de a partir de sendo usado incorretamente, eu sempre prestei atenção em a partir de. Mas parece que foi assim, realmente as coisas caíam no meu colo. Gente, quanto a partir de sendo usado de forma errada. Foi bem engraçado. E aí eu separei um dos casos aqui, realmente, que eu encontrei mesmo de tradutor para mencionar e para dar como exemplo. Então, o que quer dizer a partir de? A partir de significa a começar de, a datar de. Ele é usado no sentido temporal e tem ideia de continuidade. Então, a gente vai colocar uma data, né, ou um início, e aí tem continuidade a partir daquela data, daquele início. Por exemplo, as aulas... um erro, na verdade, comum. As aulas começarão a partir de fevereiro. Isso está errado.
porque na verdade o a partir de e o começarão é meio que redundante. Você usa começarão em fevereiro, não começarão a partir de fevereiro. Um exemplo mais que de uso mesmo, né, do a partir de. A partir do dia 1º, o acordo, 1º de janeiro de 2016, o novo acordo ortográfico passará a ser válido. Isso é um exemplo certo de a partir de. A partir de segunda-feira começarei a fazer dieta. A partir da Revolução Francesa. Então a gente está indicando que algo começará naquela data, naquele dia, naquele ponto no tempo e continuará depois disso, ok? Diferente do caso que eu falei, né? As aulas começarão a partir de fevereiro. Não, as aulas começarão em fevereiro, porque é uma ação definida do tempo. A gente está indicando que as aulas começarão naquela data, né? E não de que ela vai continuar, mas como o verbo que está sendo usado é começar, ela começará num ponto, num tempo. As aulas serão reabertas em fevereiro, certo? Elas serão reabertas. Ok, vamos lá então. Aí os outros casos, os demais casos que vocês verem que não se encaixa, e que vocês se sentem, porque geralmente a gente se sente obrigado a usar o a partir de quando se usa o from do inglês, né? E aí a gente acha que é a partir de sempre, mas não é. Algumas soluções ou algumas alternativas para o a partir de, em casos em que não se encaixam no sentido temporal, de início e de continuidade, seria o uso no sentido de com base em. Então aí a gente pode usar considerando, tomando-se por base, fundando-se em, baseando-se em, com base em, por ou em, simplesmente. Aí o exemplo que eu falei para vocês que eu peguei na semana passada foi: crie um modelo a partir de um questionário existente. Então, provavelmente era from an existing survey ou algo do tipo, né? Tá errado, né, gente? Porque não tem sentido temporal nesse caso. Então, uma das alternativas seria simplesmente remover a partir. Crie um modelo, pode ser com base em um questionário existente. Crie um modelo de um questionário existente, ou por um questionário existente. Mas eu acredito que com base em, ou usando um questionário existente. Encontre formas de reescrever a frase ou mesmo de não utilizar a partir de, porque está errado nesse caso, ok? Então tenha cuidado quando aparecer no seu texto e você estiver traduzindo, ou mesmo, eu acredito que escrever mesmo assim nosso próprio texto, esse erro não seja tão comum, eu acredito. A impressão que eu tenho é que esse erro venha mesmo como influência do inglês, from. Então, aí toma um pouco mais de cuidado quando aparecer, quando você for usar a partir de, que, né, fica aquela pulguinha atrás da orelha e você fala, peraí, vamos ver se realmente o uso é válido nesse caso. E o uso só será válido se tiver o sentido temporal com ideia de continuidade. Lembrando que deve haver ideia de continuidade, não de um ponto fixo no tempo. Como eu disse, né, a partir de fevereiro, as inscrições começarão a partir de fevereiro. Não, as inscrições começarão em fevereiro. A gente está colocando o início aí, certo? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida é só gritar.
Uso de lhe, L-H-E. É outra coisa que eu também vejo vejo muito nas traduções, usado incorretamente. As pessoas simplesmente acham que é bonito e legal se referir ao interlocutor, principalmente, né? Como com o pronome lhe. Mas nem sempre, ok? Quando se usa lhe, então? E quando se usa o, a ou os, as? Então, a gente tem dois tipos de verbos, certo? A gente tem o verbo transitivo e o verbo intransitivo. O verbo transitivo é quando ele exige um complemento. Por exemplo, o verbo ir. Em frases normais, ele exige, você não vai falar assim, eu fui. Tá, você foi aonde? Né? Você vai a algum lugar. Eu cantei é intransitivo, ele não requer um complemento. Então, transitivo é quando requer um complemento. Você precisa terminar a frase depois do verbo, você precisa colocar alguma coisa ali, porque senão não dá sentido. Então, isso são verbos transitivos. Aí, nos verbos transitivos, a gente tem os transitivos diretos e os transitivos indiretos. Meio que, se você parar para pensar, é meio que lógico. Os transitivos diretos... o verbo não exige o uso de preposição, então já vem o complemento direto. Agora, se o verbo exigir o uso de qualquer tipo de preposição, aí eles são indiretos. Então, quando a gente usa lhe, a gente só usa lhe quando houver um verbo transitivo indireto e a preposição que o verbo exige é a ou para, ok? Então, por exemplo, o verbo simples, que é ir a, tá? E esse é um exemplo de verbo transitivo indireto. Ele é um verbo que exige o uso da preposição a, nesse caso. Então, um verbo transitivo, em caso de verbos transitivos indiretos, a gente usa lhe. Em casos de verbos transitivos diretos, aí a gente só vai usar o, a, os, as. Vamos ver exemplos, então. O filho respeita os pais. Coloca tudo com crase? Como assim coloca tudo com crase? Eu não entendi o comentário. O filho respeita os pais. Se eu quiser substituir os pais por um pronome, nesse caso vai ser respeita-os. Você respeita com crase e fica mais bonita a frase. Eu não sei se você está sendo sincero, realmente falando a verdade, ou se está sendo... Não. Não. Com crase fica mais bonita a frase. Não, principalmente se você usar ela errada. Se você usar errada, vai ficar horrível. Não rima. Estão falando que com crase fica mais bonita e que rima a frase. Não, gente. Por favor, não. O filho respeita os pais. O verbo respeitar, então, você respeita alguém, certo? Então, é um verbo transitivo direto porque não exige o uso de preposição. Então, nesse caso, respeita-os. Ok. Agora, se eu usar o verbo obedecer, o filho obedece aos pais. É obedecer a alguém. Então, nesse caso, se eu quiser usar o pronome, seria o filho obedece-lhes. Ok? Então, aí é cabível. Outros usos, porque esse lhe pode se referir tanto a você quanto a ele ou ela, ou eles ou elas, tá? Disse-lhe que viria, porque o verbo é dizer a alguém. Então, disse-lhe pode ser aqui nesse caso, disse a você ou disse a ele ou ela, ok? Entreguei-lhe o título, estão perguntando se isso é uma aula de português. O título dessa transmissão é Dicas de Português, tá? Então, sim, são dicas de português, não é uma aula, são dicas. Entreguei-lhe o convite, você entrega
algo a alguém. Então, nesse caso, é cabível o uso de lhe. Entreguei-lhe o convite. Nesse caso, pode ser entreguei a você ou entreguei a ele, a ela, ok? Portanto, né, resumindo nesse caso, no caso dessas duas frases, aqui a gente está sem contexto nenhum. Se o contexto deixar claro a qual pessoa se refere, muito bem, permanece desse jeito. Se não ficar... Ai, peraí que eu acho que dá uma travadinha aqui. Desculpa. Eu acho que eu perdi a última dúvida. Ok, desculpa. Eu vou tratar sobre plurais irregulares em uma das transmissões, ok? Aí eu deixo para falar sobre vários plurais irregulares. Como eu estava dizendo... Desculpa, gente. Perdão que eu acabei até me perdendo aqui. Às vezes a gente tem algumas pessoas muito inconvenientes, né, gente? Vocês me desculpem. Disse-lhe que viria, entreguei-lhe o convite. Se ficar claro no contexto, muito bem. Se não ficar, disse a ela que viria, entreguei o convite a você. Explica, tá? Não custa. Porque eu tenho a impressão de que as pessoas acham que o uso de lhe também é chique, é bonito, né? Não, muitas vezes é o que eu acabei de falar. Se você usar de forma errada, vai ficar horrível. Então, não vai fazer isso, porque senão vai ficar feio pra você, ok? Então, resumindo, a gente só vai usar lhe para se referir a ele, a ela, ou a você, ou para. Se for um verbo, então, uso de um verbo transitivo indireto, ou seja, um verbo que requer complemento com preposição. E nesse caso, com a preposição a ou para. Por exemplo, dizer a, entregar a alguém, dizer a alguém, obedecer a alguém. Então, nesses casos, a gente pode usar o lhe para se referir a ele, a ela ou a você, ok? Temos 8 minutinhos. Eu só vou falar só mais um tópico, então, aí a gente já encerra. Eu acredito que o gênero das palavras, então, vai ficar para a semana que vem. O uso de desde junto, né? E o uso de crase ou não. Não se usa crase depois de desde. Isso é muito importante, tá, gente? Então, se eu falar estou acordada desde as 5, desde as, sem crase. Isso ocorre, o desde é uma preposição, tanto com desde quanto qualquer outra preposição. Por exemplo, perante, ante, para, entre. Por exemplo, a reunião está marcada para as 2, às 2 horas. Lembra que a gente já falou sobre crase em uma das transmissões passadas. Quando a gente usa crase? Quando o verbo exigir a preposição a e aí tiver o artigo a do substantivo. Então, você tem, por exemplo, ir a. O primeiro a se refere à preposição do verbo. Você vai a algum lugar. A festa. A, nesse caso, é o artigo da festa. Então, você tem ir a festa. Então, você tem a junção de 2 as aí, da preposição e do artigo. Nesse caso, você junta os dois e aí, para mostrar que houve uma junção, se usa crase. Então, essa é a regra da crase, né? A regra geral de crase. E por que não se usa com desde? Porque desde é preposição. Então, você não usa crase, você não usa artigo com preposição. É desde ontem, certo? Não é desde a ontem. Desde a semana passada, mas o a semana passada é o artigo, não é preposição.
desde domingo, certo? Então não se usa a preposição não se usa, desculpa, outra preposição com uma preposição, desde a. O mesmo com perante, ante, para, entre, qualquer tipo de preposição já é preposição, então você não vai usar outra preposição para acompanhar. Nesse caso, o a que vira após é só artigo, pura e simplesmente. Então, você não se usa a crase, porque a crase é a junção de uma preposição a com o artigo a, certo? Então, não se usa. A reunião está marcada para as 2 horas, sem crase. O encontro ocorreu entre as 2 e as 3, sem crase, os 2 as dessa frase. Estou acordada desde as 5, ok? Espero que tenha ficado claro. Também é um erro muito comum que a gente vê por aí, né? Temos 4 minutos. Eu vou deixar, porque não vai dar tempo de ver todos. Eu vou deixar então os gêneros das palavras para a semana que vem. E a gente também vai ver algumas expressões latinas e seus significados, tá? Expressões que a gente usa mesmo do latim, principalmente em inglês jurídico. Legal? Bom, espero que tenham gostado, que as dicas tenham sido úteis. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, é só me mandar um e-mail, como as pessoas já estão fazendo, eu agradeço imensamente. E pelo feedback de vocês, que eu também tenho recebido sempre, é muito bom saber que as dicas estão sendo realmente utilizadas e aproveitadas por vocês. Tá sendo bem corrido para mim essas últimas semanas, por isso que eu não tô conseguindo subir os vídeos pro YouTube, mas assim que der eu vou voltar a subir os vídeos, ok, gente? Assim vocês conseguem acompanhar por lá também. Espero que vocês tenham uma tarde de segunda-feira aí produtiva e também o resto da semana. Boa tarde. O canal no YouTube é Caroline Alberoni. Caroline com E no final, Alberoni com I no final, ok? É no meu nome pessoal mesmo. Imagina, eu que agradeço a todos vocês, tá, gente? A gente se vê então na próxima semana, segunda-feira, às 2 horas. Até mais!